Olá, turma do quinto ano. Aqui é o professor Gabriel, novamente com vocês. Aqui agora para dar um pequeno resumo da nossa aula número 4, tá ok? Para aqueles que não participaram da nossa videochamada ou também daqueles que ficarem com alguma dúvida ainda, tá ok? Então vamos lá. Coloquem o nosso cabeçalho. Nossa aula foi dia 2 de março, né? Aula 4, fração e porcentagem. Vamos lá então. Nós vimos que nós temos aqui um quadrado inteiro, uma parte inteira, como vocês veem no livro de vocês, e eu tenho aqui metade, ou melhor, 50 quadradinhos, dos 100 pintados, ou seja, representando 50 partes de 100, ou seja, 50%, que a gente representa assim. E na forma de fração, a gente coloca 50 sobre 100, certo? E depois nós vimos o seguinte, que a gente poderia reduzir ou diminuir, os números tanto no numerador como no denominador dessa fração. E o que a gente fez? A gente dividiu tanto o numerador quanto o denominador por 2. Dividindo, ficou 25 sobre 50. A gente reduziu ainda mais, dividindo por 5 no numerador e denominador. E ficou quanto? 5 sobre 10. E a gente reduziu mais uma vez e por 5, e aí ficou 1 sobre 2. Então, ó, vocês vejam que a fração, ou melhor, a porcentagem, 50% ou 50 sobre 100, pode ser representada por todas as frações e a menor delas é 1 sobre 2. O mesmo acontece aqui no próximo exemplo que eu coloquei para vocês, em que eu tenho 4 quadrados grandes, ou melhor, 100 quadrados pequenos, e a gente pintou uma dessas 4 partes, ou seja, uma parte de 4, aqui fica a fração, uma de 4, 1 sobre 4. E ela representa também a fração que 25 sobre 100. Por quê? Porque se eu colocar os 100 quadradinhos, eu vou ter 25 quadradinhos pintados de 100, ou seja, 25%, ok? Continuando, pessoal, nós vimos aqui, agora essas frações na reta numérica. A reta numérica, ela vai nos mostrar a posição de cada número, um em relação ao outro, Como nós vimos aqui, na nossa reta, os números aqui eles começam a partir do zero e seguem adiante, Como eu coloquei aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e coloquei uma setinha para dizer que continua essa reta numérica infinitamente, são números infinitos, certo? E aí a gente aprendeu como colocar frações aqui entre os números, porque entre cada um desses números, há uma fração. Existem números menores, números decimais ou frações, E a gente aprendeu a ver qual é a posição de cada uma dessas frações. Por exemplo, aqui, nós fizemos aqui 1 sobre 4. Aonde que eu vou colocar esse 1 sobre 4 na minha reta numérica? Bom, a gente fez aqui a divisão, como vocês já aprenderam, vocês já sabem fazer a divisão, e o resultado deu 0,25, tá? Estou passando rapidamente aqui só para que vocês peguem a ideia, tá bom? Então, 0,25 aqui. 2 sobre 4, a gente fez a divisão e deu 0,50. E 3 sobre 4, 0,75. Ou seja, esses números aqui, essas frações, estão acima do zero, ou seja, são maiores que o zero e menor que o 1. Por isso eu coloquei aqui apenas um pedacinho, ó, 0 e 1. E essas frações, esses números estão aqui, entre 1 e 0. E o menor deles qual é? 0,25. Então, primeiro aqui, ó, vem um 0,25, que é a fração 1 sobre 4. Depois vem qual? 0,50, que é a fração 2 sobre 4. Depois, o 0,75, que é a fração 3 sobre 4. Ok? E nós vemos aqui embaixo outros números, outras frações que ficam entre os números 1 e 2. Aqui 5 sobre 4, 6 sobre 4 e 7 sobre 4. Fazendo a divisão, como nós já sabemos, nós temos aqui 5 sobre 4 é igual a 1 sobre 25. 6 sobre 4 é 1,50. E 7 sobre 4 é 1,75. Então, ó, colocando aqui, quem é o menor deles? O primeiro vai ser o 1,25, que é 5 sobre 4. Coloquei aqui.
Depois 1,50, que é o 6 sobre 4. Está aqui, ó, na metade, né? 1,5. Está aqui na metade, entre 1 e 2. E por último, 1,75, né? Que é a fração 7 sobre 4. Então está aqui ela. Tá bom, pessoal? Então nós vimos aqui essas frações, tá? E a posição delas, né, na reta numérica. Tá ok? E como atividade para casa, eu passei aqui para vocês, né, as páginas do livro 11, 12 e 14, tá ok? Quem não pôde participar da aula, tá aqui apenas um resumo, tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e eu espero, aguardo a atividade de vocês lá no grupo, tá bom? Ou mandem para mim, tá? Até a próxima, pessoal!